agora mesmo uma questão de aconselhamento e pregação, rapaz, só ser pastor tem que ter peito. Não é qualquer um que abre uma igreja no fundo de quintal e quer ser pastor, não, meu amigo. Não vejo dessa forma, não. Então, vamos lá. Vamos ver aqui as questões. Os atributos de Deus, que nós falamos literalmente sobre essas questões, é aquilo que é atribuído a Deus das questões somente ontológicas do seu ser. Alguns tratam de, por exemplo, quando vai tratar de forma apofágica ou através da negação, por exemplo, algumas teologias católicas trabalham inicialmente nos modos negativos, atributos de Deus negativos. Por exemplo, imaterial. Quando eu digo que Deus é imaterial, logo eu estou negando que Deus seja matéria. Não é isso? Sim. Porque aí, nesse sentido, Deus se distingue de todas as coisas criadas, que tem essa questão de matéria. Deus, por ser imaterial, né, tem outras nuances, a gente vai tratar sobre isso, né? Mas por ser imaterial, mostra muitas coisas, principalmente por Deus ser necessário. Você sabe que Deus é necessário. E por Deus ser necessário, necessariamente ele tem que ser imaterial. Porque se Deus tivesse matéria, Deus estaria limitado a tempo, a lugar e a matéria. Se Deus está limitado a tempo, lugar e matéria, logo Deus não pode ser nem eterno e Deus não pode ter todo o poder, nem pode ser a causa efetiva de todas as coisas. Necessariamente Deus tem que existir e necessariamente Deus tem que ser imaterial. E aí eu vou explicar por quê mais na frente. Por isso que nós devemos tratar essas questões dos atributos de Deus, né, não nessa viés totalmente filosófica, tá? Isso são títulos, né, que são emprestados dentro da própria filosofia para que a gente possa ter uma compreensão melhor e uma aquisição, uma cognição melhor, aurífera, das coisas em relação a Deus. Você está me entendendo aí, meu amado? Sim, estou entendendo. A gente já falou que Deus é pura realidade e por Deus ser pura realidade, necessariamente ele existe, porque ele é a causa efetiva de todas as coisas, ele é anterior a todas as coisas, Deus não pode transitar, Deus não tem essa ideia de movimento, porque uma coisa que hoje foi, que tem potência, ontem já não era a mesma coisa e amanhã não pode ser. Se isso indica essa potência, essa transitoriedade, Deus, literalmente, ele não tem essa potência. Deus é a própria potência. Ele é o que move todas as coisas. Por isso que vai dizer em Colossenses, capítulo 1, verso 17, vai dizer: ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem. Quer dizer, Deus deu potência a todas as coisas para que elas mesmas possam existir. Nem somente as questões dos homens, da fauna e da flora, mas até os seres celestiais, né? Aquém do ser de Deus, os anjos, os demônios e todas essas ordens angelicais, caídas ou não. Por incrível que pareça, o que o diabo faz hoje, né, literalmente, é porque Deus lhe deu potência para que ele pudesse fazer. Não que esteja em simbiose com aquilo que Deus queira, não é? Mas ele tem potência para fazer isso. Logo, Deus, em um determinado momento, né, quando acabar literalmente essa questão, né, quando lá em Apocalipse capítulo 20 vai dizer que ele vai ser lançado no inferno, nessa ideia nós entendemos claramente que Deus permite assim as ações do diabo, porque Deus deu potência ao diabo, embora não concordando com os seus atos, da mesma maneira que Deus também nos dá potência para fazer determinadas coisas. Né? Isso vai, mais na frente a gente vai tratar sobre a antropologia, a gente vai falar das questões de Deus conhecer todas as coisas futuras, principalmente a liberdade dessas criaturas, das quais ele conhece todas as coisas, que está intercambiável com o seu atributo da onisciência, que é conhecer todas as coisas. Está dando para compreender aí, meu amigo Caio? Ah, tá tudo tranquilo. Então, vamos lá. Deus, a gente vai... Uma das questões é a perfeição de Deus.
Deus é perfeito, literalmente ele é. Deus não é perfeito. A perfeição absoluta literalmente aponta para Deus. Porque perfeito é aquilo que nada carece. Deus não carece de absolutamente nada. Ou Deus carece de alguma coisa? Não. Claro que não. Como disse o salmista no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas espumejem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, do santuário da morada dos Altíssimos, o Senhor do Altíssimo, o Senhor está no meio dela e não será abalada, ele ajudará ao romper das manhãs. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele ergueu a sua voz e a terra se derreteu. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra, ele quebra o ar, corta a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse grito dessa perfeição divina, distintivo de Deus em relação aos seres humanos, é porque não somente essa demonstração da perfeição absoluta de Deus, desse atributo da sua perfeição, porque Deus, ele é absolutamente perfeito. Por quê? Porque Deus reúne em si todas as excelências concebíveis. Veja, o que é essa questão está na Suma Teológica, da excelência concebível? É aquilo que Anselmo vai dizer, né? Que não existe um ser superior a Deus nessa divina perfeição dele. Por quê? Porque tudo que nós entendemos como perfeição, a excelência dela deve ser atribuída a Deus. Porque Deus não carece de nada e ele reúne as excelências concebíveis. O que eu posso imaginar sobre amor, Deus é. O que eu posso imaginar como a perfeita bondade, Deus é. Quando eu posso imaginar algo justo acontecendo, é porque Deus, literalmente, na sua perfeição, ele é justo na sua essência. Por isso que é concebível, embora que a nossa mente não consiga aquilatar essa ideia, né, perfeição por completo, mas analogamente, né, a gente já pode atribuir isso a Deus, porque ele reúne virtualmente todas essas excelências concebíveis, desde a sua intelectualidade, ó profundidade das riquezas, Romanos 11, 33, 36, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que pudesse restituir? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por isso que nós vemos El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, El Elyon, acima de todos os deuses, Jeová Tsekenu, o Deus da justiça. Essas questões de concepção, de que seja das questões perfeitas, até o próprio Platão, ele tem a ideia do mundo das ideias. Não sei se você já ouviu falar isso em sociologia. Que ele dizia que existia dois mundos, um mundo perfeito, esse mundo das ideias, e o mundo real a quem nós vivemos. O mundo perfeito era aquilo que era tangível, além desse mundo injusto do qual nós estamos pisando os nossos pés. Mas, mesmo assim, né, é uma maneira de tentar expressar um mundo melhor. Mas, na ideia, literalmente, da perfeição absoluta de Deus, Deus, literalmente, ele possui, ele reúne em si todas as excelências concebíveis. Perdão, Jucai, mas não somente isso, deixa eu lhe explicar. Pela perfeição divina, nós entendemos também que Deus, por ser perfeito, ele não carrega nenhuma defectibilidade. Moral. Oi? Não carrega nenhuma defectibilidade moral, né, nesse caso, né? Nesse sentido moral, literalmente. Veja só, e a gente vê isso na narrativa bíblica. A gente vê isso na narrativa bíblica. Por exemplo, no livro de Jó a gente vê isso.
Quem és tu para saber como Deus opera? Se eu não estou enganado, é Jó 37. O discurso que acontece, eu não sei se eu falei isso na última aula, acerca das coisas de Deus, quando Deus começa a pregar para Jó, literalmente Deus mostra a sua perfeição na natureza. Aonde estava tu quando eu coloquei os fundamentos da terra? Porque a ideia, aí Jó, depois do discurso de Deus, lá em Jó 42, ele vai dizer, em 40 ele vai dizer que põe a mão na sua boca para não responder. Porque Deus faz várias perguntas a Jó, que nessa dialética ele fica sem defesa. Porque a questão de Jó é porque os amigos de Jó acusam ele, Jó, ele faz Bildad Zofar, Jó se defende através de uma glamoralização das suas virtudes, né? E a partir disso, é como se Jó dissesse, não, parece que Deus não está sabendo o que é que está ocorrendo comigo. Aí Deus diz, não. Aí Deus prega através de um redemoinho, de uma teofania, que era comum na área desértica, Jó 38 em diante. Aí quando chega no 40, devido a isso, ele diz que coloca a mão na boca. Quer dizer, isso é uma nomenclatura, isso é um hebraísmo, né? Questão cultural de dizer que ele não ia responder nada a Deus, porque ele ficou sem resposta depois da pregação de Deus, dos seus atributos e da sua perfeição ontológica moral. Aí por isso que Jó 42, 2 vai dizer o quê? Pensei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E esse grito ecoa, não somente no livro de Jó, mas a gente vê isso, né, no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel 18, os filhos daqueles que foram exilados, eles reclamam. Qual é a reclamação, lembra? Eita, professor, você me pegou para reclamação. Em Ezequiel 18, porque eles, querendo ou não, esse murmúrio é como se nessa perfeição de Deus, que lógico, está dentro da sua sapiência também, a gente observa isso. E a intelecção divina, se é que eu posso dizer isso, tem um problema. Porque para eles estavam ali de forma injusta, eles diziam o seguinte, um provérbio. Nosso pai comeu uva verdes e nós embotamos o dente. A linguagem é o seguinte, nós estamos aqui literalmente pela injustiça dos nossos pais, mas nós estamos sofrendo de acordo com isso. Aí Ezequiel, Deus pela boca do profeta Ezequiel, diz o seguinte, tanto a alma do pai e a do filho é minha, e a alma que pecar, essa então morrerá. Em outras palavras, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. A gente vê isso na narrativa do livro de Jonas. A narrativa do livro de Jonas mostra literalmente a questão da perfeição de Deus em conceder bondade e misericórdia a outras pessoas, das quais não são partícipes da aliança diretamente. Quando nós entendemos essa questão da perfeição divina, nós começamos a entender determinadas coisas de forma proposital. Provérbios 16 e 9 diz que o coração do homem trilha os seus caminhos, mas é o Senhor quem dirige os passos. Provérbios 16, 1 vai dizer, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Por que eu sei que a resposta certa vem da boca de Deus? Porque eu tenho consciência de que Deus é perfeito. E nessa sua perfeição, Deus também não pode errar, porque Deus é perfeito. Ele é perfeita justiça, ele é perfeita bondade, ele é a perfeita misericórdia, ele é o perfeito amor, ele é a perfeita justiça, ele é a pura realidade perfeita. Por isso que Deus, ele reúne em si, né, todas as questões concebíveis de perfeição, e além disso existe uma negativa embutida nisso. É porque Deus não possui nenhuma defectibilidade, mesmo que para nós, aparentemente, isso aconteça. Tá entendendo aí, meu amigo Caio? Estou entendendo, professor. Entendo tudo. Quer fazer algum adendo? Quer fazer alguma pergunta em relação a isso? Assim, é uma consideração que muitos colocam assim, em relação a Deus, a sua perfeição, tentando justificar muitas vezes, por exemplo, a questão de Deus permitir genocídio, Deus ter permitido coisas acontecerem, né? Que muita gente coloca assim, para tentar se justificar porque Deus é tão perfeito, tão bom, ele permitiu que essas coisas acontecessem, né? São muitas, as pessoas colocam
tentando Uma desvirtuar... teodiceia. Isso a gente chama de teodiceia. Então, desvirtuar o valor supremo de Deus. E, inclusive, a teodiceia não aponta para a inexistência de Deus. Pelo contrário, ela confirma. Porque a partir do momento que eu julgo que existe uma injustiça, é porque existe o lado justo das coisas. E que esse lado justo das coisas, se ora, existe essa injustiça, Deus e o mal podem andar muito bem, essa linguagem, né, coloquial, de mão dadas. Porque o mal existente é porque eu sei que existe uma justiça. E essa justiça, ela repousa na perfeição de Deus. Isso é um argumento teleológico, para o fim de todas as coisas. A prova disso é que o mal dele vai ser totalmente abjetado. Onde é que esse mal vai ser abjetado? Eita, no dedo... Eita. É Apocalipse, se não me engano. Apocalipse. Agora não, lembro... o juízo final. O juízo final é onde o mal vai ser recompensado pelas suas próprias misérias e as pessoas vão viver num ambiente onde não existe o mal. Literalmente. A maldade não indica que Deus não exista, ou talvez que ele seja um Deus deísta. O Deus deísta, que é criado a partir do iluminismo, que é um Deus que é transcendente, mas não é imanente, que é uma resposta iluminista para dizer que eles, como Strauss vai dizer, que eles que têm o poder de realizar aquilo que pode ser perfeito para a humanidade, Deus criou todas as coisas e jogou ao léu da sorte. Mas a perfeição divina indica que existe um trabalho de Deus, literalmente, em face da maldade, e a maldade ela aponta também para um propósito do qual Deus escolheu. Não que a maldade executada seja diretamente dada por Deus, mas Deus a permite para que as pessoas possam entender que o lado bom das coisas apontam para a perfeição divina, e o mal serve literalmente para isso. Para apontar que existe uma justiça, e essa justiça só pode ser feita em Deus. É aquilo que Augusto Nicodemo vai dizer. As coisas que acontecem de forma ruim na nossa vida é para que entendamos que a nossa morada não é aqui. As dores, os pesares, por exemplo, 2 Coríntios 4,17, Paulo vai dizer, a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se vê, mas pelas quais não se vê, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Veja, aí, nessa perspectiva paulina acerca do sofrimento e das coisas das quais ele passou, que é altamente intragável, mas ele disse que a partir do mal, das tribulações, dos solavancos existenciais, existe o que não é visível. Mas o que não é visível é eterno. E isso faz com que eu sinta o peso da glória e o sofrimento. Quer dizer, quantas pessoas não puderam reconhecer Deus através dos próprios desígnios terríveis e das próprias experiências ruins das quais essa pessoa viveu? Está entendendo, Caio? Os próprios pesares, eles apontam para uma perfeição divina. E não existe nenhuma defectibilidade. A gente podia tratar isso aqui muito bem dentro do cânon sagrado. Dentro do próprio cânon sagrado. A gente poderia ver isso aí muito bem. Mas a gente vai passar. Tá certo? Quer fazer mais algum adendo, Caio? Isso serve como apologia. Isso serve também como uma questão apologética, não é isso? É. Peraí,